Vai ter início a segunda sessão do seminário subordinado ao tema geral Participação das tropas comandos nas políticas externa e de defesa de Portugal, os casos de Angola e do Afeganistão. Será moderador desta sessão o Sr. Embaixador António Martins da Cruz. O embaixador António Martins da Cruz ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1972, no Departamento das Organizações Económicas Internacionais. Foi diretor do Departamento de Integração Europeia e exerceu funções nas embaixadas em Moçambique, no Cairo e nas Nações Unidas. Representou Portugal na Comissão dos Direitos do Homem, na Conferência Internacional do Trabalho, no Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho e no Conselho Económico e Social das Nações Unidas, de que foi vice-presidente. Foi Ministro dos Negócios Estrangeiros em 2002 e 2003 e assessor diplomático do Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Foi ainda embaixador de Portugal na NATO e na União Europeia Ocidental, em Bruxelas, e embaixador de Portugal em Madrid. É atualmente professor catedrático convidado de Relações Internacionais na Universidade de Lusíada e desempenha cargos dirigentes em diversas organizações e empresas. Serão oradores nesta sessão o Sr. General José Luís Pinto Ramalho e o Sr. Professor Dr. Bruno Cardoso Reis. Muito obrigado. Senhor Chefe da Casa Militar do Presidente da República, Senhor Dr. Júlio Castro Caldas, Senhores Generais, Senhores Professores, minhas senhoras e meus senhores, é para mim um prazer, como sabe o diretor deste Instituto, o General Vítor Viana, estar aqui outra vez. De facto, ainda a semana passada tive a oportunidade de falar aqui sobre a cooperação num seminário também organizado pelo IDN. Mas queria agradecer muito particularmente ao Presidente da Direção Nacional da Associação dos Comandos, o meu querido amigo Dr. José Amaral, o convite para participar neste seminário. Eu conheço o Dr. José Amaral há 50 anos, até parece mal dizê-lo, conhecemos-nos em Luanda em 1963 e tenho acompanhado sempre a sua carreira, sobretudo os anos que passou em Macau, e isso dá-me a oportunidade para saudar especialmente o Sr. General Rocha Vieira e o Dr. Jorge Rangel. Sem a ação que tiveram 10 anos em Macau, teria sido impossível nós termos as relações boas que temos com a China hoje em dia. O tema desta mesa é a participação das tropas comandos nas políticas externa e de defesa de Portugal. E antes de apresentar os oradores, eu gostaria de referir que, ao longo da minha carreira, quer na NATO, quer depois no Governo, e quando participei, até pelo meu punho, na elaboração do conceito estratégico de defesa nacional, que é ainda aprovado em 2013 e continua em vigor, sempre entendi que as Forças Armadas desempenham, nas relações atuais entre os Estados, um papel fundamental para a atividade da diplomacia. Na altura em que tive a honra de ser assessor diplomático, os 10 anos que trabalhei com o professor Cavaco Silva, quando ele foi Primeiro-Ministro, tive a ocasião de contribuir para desenhar a participação das forças portuguesas nas primeiras operações de peacekeeping em África, primeiro em Moçambique, e lembro-me que foi na área das transmissões, as primeiras forças que foram para Moçambique, e depois em Angola, que culminou num processo, na altura dirigido pelo Sr. General Tomé Pinto. No meu tempo da NATO, decidiu-se a presença, em finais de 95, a presença portuguesa em forças de manutenção de paz na Bósnia, no que foi a primeira vez que forças militares portuguesas estiveram num teatro de guerra europeu depois da Primeira Guerra Mundial. Aliás, tive nessa altura a felicidade de ter excelentes colaboradores, entre os quais o Sr. General Ramalho, que hoje me acompanha, e que durante 3 anos batalhámos na Delnat com a ajuda, é necessário dizê-lo, da representação militar e do General Alvarenga, que era nessa altura o representante militar de Portugal, para que fosse um sucesso esta presença, a primeira presença de peacekeeping na Europa de forças portuguesas. Sempre apoiei e incentivei uma maior presença militar portuguesa, quer nas operações das Nações Unidas, na NATO e na União Europeia, nestas operações de manutenção e de estabilização da paz, quer ainda o fortalecimento da cooperação técnico-militar
quer em planos bilaterais com os países de fala portuguesa, quer no quadro da CPLP, que é um quadro importante e que muitas vezes se esquece e que é no fundo o quadro institucional daquilo que ficou do Império. E às vezes, como me recordava há pouco o general Tomé Pinto, nós temos a tendência para nos esquecer desse facto. A visibilidade de um país da nossa dimensão e, sobretudo, de um país com a nossa história, passa por uma decisiva componente militar na ação diplomática. Foi sempre assim ao longo de 900 anos. Eu aprendi na NATO, aprendi no Conselho do Atlântico Norte, que um país e o seu representante têm a sua argumentação acrescida se for respaldada pela disponibilização de forças para operações militares, para operações aliadas e para operações de peacekeeping e de peacebuilding. Eu só espero que seja possível, nestes tempos mais difíceis, manter essas capacidades. Para bem de uma coisa que nos esquecemos muitas vezes, para bem dos interesses de Portugal e para bem dos interesses de Portugal no mundo, como sempre souberam fazer os comandos e estou seguro que continuarão a fazê-lo no futuro. Queria agora apresentar o primeiro orador desta mesa, o Sr. General José Luís Pinto Ramalho, que nasceu em Sintra em 1947, entrou para a Academia Militar em 64, possui o curso de artilharia da Academia Militar e, ao longo da sua extensa carreira militar, serviu em diversas unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército e das Forças Armadas. Cumpriu 2 comissões de serviço em Angola e uma em Macau. Tem diversos cursos nacionais e estrangeiros, nomeadamente o curso de comandos. Esteve, como eu tive a ocasião de recordar, 3 anos na DELNATO como representante do Exército na missão diplomática portuguesa na NATO. Como oficial-general, desempenhou diversas funções de que se destacam chefe de gabinete do Ministro da Defesa Nacional no 13º e 14º Governos, diretor-geral da Política de Defesa Nacional no Ministério da Defesa, foi chefe de Estado-Maior do Exército entre 2006 e 2011. É mestre em Estratégia pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, professor universitário, é o atual diretor da Revista Militar e possui diversas condecorações nacionais e estrangeiras. Sr. General, the floor is yours. Sr. Chefe da Casa Militar, Sua Excelência o Presidente da República, Sr. Embaixador Martins da Cruz, Sr. João Espírito Santo, Sr. Dr. Júlio Castro Caldas, Sr. Engenheiro de Coreta Correia, Sr. Presidente da Associação de Comandos, Srs. Generais e Almirantes, Srs. Oficiais, minhas senhoras e meus senhores, caros camaradas de comando. Falar do tema do painel, designado por participação das tropas de comando nas políticas externas e defesa de Portugal, no meu caso particular com algum ênfase em Angola, implica que se aborde em primeiro lugar, mesmo que sumariamente, as missões constitucionais das Forças Armadas. Assim, importa recordar que têm referência constitucional e constam explicitamente do Conceito Estratégico de Defesa Nacional em vigor as seguintes missões por ordem de prioridade: a defesa militar da República, a satisfação dos compromissos internacionais no âmbito das alianças e organizações internacionais a que pertencemos, a cooperação técnico-militar, a colaboração com as forças de segurança nos termos do artigo 28 da atual LOBOFA, a garantia das missões de interesse público e o assegurar das missões particulares aprovadas para cada um dos ramos. Se tivermos em conta a probabilidade de ocorrência e solicitação internacional para cada uma delas, verifica-se, diz a experiência do passado recente, e aquilo que realisticamente se pode perspectivar, que surgem na atualidade como missões mais prováveis e implicarem uma efetiva capacidade de resposta nacional, as que se prendem com os compromissos internacionais e o apoio à política externa, incluindo a assistência militar a cidadãos nacionais em áreas de crise, a cooperação técnico-militar e as designadas missões de interesse público, no caso do apoio às populações em situações de catástrofe, calamidades, cheias ou incêndios. Neste sentido, o Exército, em finais de 2008, através da Diretiva para a Otimização da Coerência Orgânica da FOP e do seu reequipamento, clarificou a vocação operacional de cada uma das suas brigadas e, passo a citar, determinando relativamente à Brigada de Reação Rápida, preservar a identidade e capacidades das Forças Especiais, por forma a constituir-se com os seus apoios de fogo, combate e de serviços, como uma Initial Entry Force em teatros de operações de grande exigência e assumindo a responsabilidade de garantir a constituição do núcleo fundamental do Exército para a Força de Reação Imediata a atribuir ao SENGFA. À Brigada Mecanizada cabe-lhe responder aos objetivos de força estabelecidos e aceitos no quadro da OTAN, incluindo a participação na RNF
e para a Brigada de Intervenção, a constituição do núcleo fundamental de um Battle Group da União Europeia, como aliás aconteceu durante o segundo semestre de 2011. Reconhece-se assim, relativamente a cada uma das forças especiais, uma valência operacional extremamente importante para o Exército, pela sua versatilidade de emprego, determinação, disponibilidade, prontidão e possibilidade de projeção estratégica. Os comandos são indiscutivelmente a força de primeiro emprego em teatros de operações de grande exigência. Os paraquedistas apeliam a sua capacidade operacional associando-lhe a possibilidade e a capacidade de lançamento por paraquedas, e as tropas de operações especiais congregam capacidades especiais que passam pelas patrulhas e infiltrações de longo raio de ação e pelos atiradores snipers. No âmbito daquelas missões, a cooperação técnico-militar e compromissos internacionais, os comandos foram chamados a participar de forma significativa após 1974, respectivamente em Angola, iniciando a atividade naquele país em 1993, e nas operações FND, marcando a presença a partir de 2004 em Timor-Leste, com uma companhia de comandos, e em 2005 sendo projetados para o Afeganistão, atuando como Quick Reaction Force à disposição do comando da ISAF. Este será o tema de intervenção do meu parceiro de painel, pelo que nada mais referirei sobre este assunto. Mas falar de Angola e dos comandos é também reconhecer uma íntima ligação entre a história deste corpo de tropas e aquele território. Em 1962 são formados em Zemba os primeiros 6 grupos de tropas do Exército, especialmente aptas para o conflito que estava a decorrer, tornando-se o embrião das tropas comando, tendo sido constituído para o efeito, como aliás aqui já foi referido, o Centro de Instrução de Contra-Guerrilha 21. No ano seguinte, em 1963, na região da Kibala, são criados os Centros de Instrução 16 e 25, passando a designação de comandos a ser definitivamente atribuída às forças ali instruídas. No ano seguinte, em 1964, na Namacha, em Moçambique e em Brá, na Guiné, são formados os comandos que irão operar naqueles territórios, respectivamente. Em 1965 é criado em Luanda, mais precisamente em Belo Horizonte, o Centro de Instrução de Comandos, onde durante 10 anos são ali formadas as companhias de comandos com destino a Angola e Moçambique. O desempenho deste Centro de Instrução é de tal forma eficaz, eficiente e importante, que em 19 de fevereiro de 1979 é condecorado com a Medalha de Ouro de Valor Militar com Palma. No âmbito da cooperação técnico-militar com Angola e a assinatura dos acordos de Bicesse em 31 de maio de 1991 teve implicações decisivas no incremento daquelas atividades, criando as condições político-militares para a renegociação de um programa quadro da ciência militar, o chamado Programa Quadro, cuja intenção será reiterada e consolidada quando da visita oficial do Ministro da Defesa Nacional de Portugal a Angola, em fevereiro de 1992, constituindo-se o Projeto 2, tendo como objetivo a criação de um Centro de Instrução de Comandos, paraquedistas e rangers, que se tornará efetivo em 22 de março de 1993, com o início do primeiro curso de comandos. A partir daquela data, e em plena Guerra Civil, equipas de assessores militares comandos passam a apoiar a formação de comandos angolanos e a constituição de uma brigada de comandos, formalizando-se o Projeto 2 como um caso único de longevidade, fruto do reconhecimento pelas mais altas chefias militares angolanas e pelo poder político daquele país, da sua contribuição significativa para o estabelecimento da paz e continuar a participar na melhoria da proficiência operacional de unidades determinantes do sistema de forças de Angola e no enriquecimento dos seus quadros. Atualmente, e em consequência da organização das Forças Armadas de Angola, a assessoria estende-se à Direção de Forças Especiais, apoiando o aperfeiçoamento e consolidação da Brigada de Forças Especiais e das suas componentes, incluindo o apoio técnico das ações de formação de formadores e das especialidades daquela brigada. No período de 1994 a 1998 serão formadas pelas assessorias portuguesas em Angola, naquele projeto, um total de 1.065 comandos angolanos, dando corpo a 8 companhias. Em 2002 é ministrado um curso de comandos a quadros, com vistos a serem formadores e os futuros instrutores dos cursos seguintes. Atualmente decorre em Angola o 17º curso de comandos. No âmbito das novas valências operacionais da atual Brigada de Forças Especiais, foram ministrados pelas assessorias portuguesas cursos de infiltração aquática, patrulhas de longo alcance, curso de operações especiais, curso de combate e progressão em áreas edificadas, este destinado a formadores, e ainda cursos de atiradores especiais, atiradores snipers. Com um caráter mais abrangente e transversal ao Exército angolano, o projeto tem ministrado estágios de aperfeiçoamento operacional aos cadetes no Instituto de Estudos Superiores Técnicos Militares, organizado e conduzido escolas preparatórias de quadros e efetuado o planeamento e a coordenação do treino das unidades operacionais da Brigada de Forças Especiais, constituída por 2 batalhões de comandos e um batalhão de operações especiais. As assessorias têm igualmente procedido à elaboração de estudos técnicos na área de forças especiais e em 2 cursos ministrados a militares da República Democrática do Congo e a ações de formação militares da Guiné-Conakry. O projeto tem ainda participado ativamente na concepção, planeamento e condução dos exercícios da série FLIN, CPLP,
que decorreram em Angola, ambos LIVEX, 2005 e 2011. O projeto é ainda responsável pela introdução do treino das operações de apoio à paz nas Forças Armadas de Angola, cujo desenvolvimento e profundidade da instrução e preparação ministrada levou à sua autonomização num projeto de cooperação diferenciado integrado no Programa Quadro. Tendo em conta o seu desempenho operacional no contexto das Forças Armadas de Angola, merece uma especial referência ao processo que levou à criação e efetivação, em 1999, do Grupo de Ações Especiais pela Assessoria Portuguesa no âmbito do Projeto dos Comandos. Em 1998, por decisão do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Angola, considerando a progressiva deteriorização da situação político-militar em Angola e o iminente reacender da guerra civil no país, é apontada a necessidade de criar uma força com capacidade para desencadear operações em profundidade no território inimigo ou hostil, efetuar missões de reconhecimento e ações diretas contra alvos de elevado valor, com aptidão para atuar de noite e utilizar meios de equipamento e armamento tecnologicamente avançados. Em 1999, a assessoria portuguesa dava como pronta a preparação dos militares destinados àquela força e é criado, com caráter permanente, o Grupo de Ações Especiais. A assessoria viria a ampliar a capacidade operacional do grupo através da aquisição da aptidão para preparar, sinalizar e dirigir meios aéreos para zonas de aterragem, para a recepção, acompanhamento e guiamento de companhias de comandos desembarcadas em áreas sob controle inimigo e para a designação de objetivos por laser e guiamento terminal de aeronaves de ataque ao solo. A assessoria portuguesa realizou um segundo curso de recompletamento de setembro de 2002 a março de 2003 e um terceiro curso no segundo semestre de 2003 destinado à constituição de um segundo grupo de ações especiais com ações diretas de instrução e a par da prestada pelos formadores angolanos anteriormente preparados. Os grupos de ações especiais efetuaram ações operacionais no norte e leste de Angola, no Planalto Central, em Cabinda e ainda em operações na República Democrática do Congo e na República do Congo. O Centro de Instrução criado em Cabo Ledo é uma réplica fiel do então SIC de Luanda, sendo igualmente pelo seu historial, boas práticas, nível de instrução e formação, integração e cooperação, um claro instrumento de coesão e de reforço da amizade e treino dos comandos angolanos e portugueses, aspectos que continuadamente têm tido expressão a quando da realização dos exercícios da série felino no quadro da CPLP. Após 1974, em termos dos compromissos internacionais e das forças regionais destacadas, os comandos granjearam a sua reputação de competência, profissionalismo e determinação operacional desde bem cedo, quer através da sua participação na antiga AMF-OTAN, quer nos exercícios Pegasus, na Bélgica, onde foram a única força especial entre as europeias e americanas a concluir as suas missões sem qualquer captura sofrida e quer ainda especialmente pelo seu desempenho operacional nos teatros de operações de Timor e do Afeganistão, realçado por diversas entidades políticas e militares, nacionais e estrangeiras, de países aliados e amigos. Uma última reflexão quanto ao futuro. Espera-se que as forças especiais em geral, e os comandos em particular, continuem a poder tirar partido de uma grande mobilidade, de um grande poder de fogo, de uma capacidade de expressão e coordenação no teatro de operações, seja por meios alto, seja por meios heli, que permitam reunir forças no local designado, a partir da concentração de diversos módulos, o chamado swarming, através de uma coordenação centralizada, dispondo de meios C2 de banda larga, com acesso a informações atualizadas, provenientes de sensores diversificados e dispondo ainda de sistemas de armas de grande precisão, letalidade e alcance. A concretização do GAL, o Grupo de Aviação Ligeira do Exército, através da já tardia disponibilização dos 10 hélices NH-90 e dos 10 hélices ligeiros, materializará não só um impulso qualitativo tecnológico de modernidade e de capacidades para o Exército, como conferirá à Brigada de Reação Rápida, em geral, uma inegável capacidade de projeção estratégica, da qual, em particular, poderão beneficiar os comandos, constituindo este meio um enable que se traduz num significativo multiplicador de potencial de combate. É importante prosseguir o levantamento do encargo operacional atribuído ao Centro de Tropas de Comando, de um batalhão de comando a 3 companhias de comandos e uma companhia de comando e apoio, apostando no adequado recrutamento e treino e aprontamento. E que aprontamento? Aquilo que era a preocupação do Coronel Florindo Moraes, na formação do homem, na formação do combatente, na formação do comando e na formação do patriota. Estabelecida também uma política adequada em relação ao reequipamento, considerado adequado e realista, coerente com a orientação estabelecida com aquela matéria em sede de LPM, equipar uma companhia com viaturas de 4x4 blindadas, à semelhança do que acontece no Afeganistão, e uma segunda companhia com as viaturas tipo Fast Attack Vehicles, das quais já foram entregues 13 viaturas. As restantes companhias, com os meios auto-adequados e em número suficiente, garantam a sua autonomia no domínio do transporte e da mobilidade. Neste contexto, e considerando a tipologia de missões e operações que previsivelmente poderão vir a ser atribuídas, os meios C3 para o batalhão são uma indiscutível prioridade.
Como chefe de Estado-Maior do Exército, tive a oportunidade de repetidamente referir que os comandos constituem um património do Exército e uma força incontornável da sua componente operacional, proporcionando uma certeza de êxito no desempenho das missões mais difíceis e mais exigentes da atual conjuntura estratégica e do quadro conflitual que a caracteriza. Hoje, perante as realidades nacionais e os desafios que as mesmas nos colocam, a par da conflitualidade com que nos confrontamos e que podemos realisticamente prever, não vejo razões para se alterarem os procedimentos anteriormente sugeridos, as expectativas quanto ao futuro e a confiança quanto ao profissionalismo, determinação e capacidade operacional dos comandos. No processo de transformação do Exército, conduzido durante o período de 2006 a 2011, os comandos viram definida uma organização regimental, um encargo operacional no sistema de forças permanente do Exército, a disponibilização de uma infraestrutura adequada como seu aquartelamento, a atribuição de missões operacionais no âmbito das FNDs, consentâneas com a sua especificidade operacional e uma orientação clara para o seu armamento e reequipamento. Estamos, assim, perante uma dinâmica que não deve ser perdida. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. General. Ia dar agora a palavra ao Sr. Professor Bruno Cardoso, que nos vai falar sobre o caso do Afeganistão. O Sr. Professor é licenciado e mestre em História Contemporânea pela Faculdade de Letras de Lisboa e tem o mestrado em Historical Studies pela Universidade de Cambridge. É também doutor em Segurança Internacional, em War Studies, pelo King's College de Londres. Foi editor adjunto da revista mensal do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, onde também foi investigador. É atualmente professor convidado da Universidade Nova de Lisboa, membro do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade Nova e no King's College em Londres, assim como assessor deste instituto onde estamos. Sr. Professor, tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria começar por saudar, sabendo que estou a violar o protocolo, mas penso que é apropriado, todos os veteranos dos comandos que aqui estão presentes, afinal, é essa a razão por que estamos aqui, portanto, é um particular prazer para mim estar na vossa presença. Saudar, obviamente, o Sr. Embaixador, o Sr. General, o Sr. Chefe da Casa Militar do Presidente da República, o Sr. General Espírito Santo, fiz aqui um brilhante briefing sobre a Zona Militar Leste, e todos os demais presentes. Queria agradecer também aos organizadores, é de facto uma particular honra estar presente aqui e de facto para mim isto tem também um significado importante que aliás se materializou na facilidade de acesso ao atual comando dos comandos e portanto há alguma troca de impressões sobre esta experiência no Afeganistão e que é o facto de haver de facto interesse não só em fazer uma comemoração, mas fazer também uma reflexão e associar a essa reflexão também a pessoas que trabalham estes temas nas universidades a nível mais académico. Aquilo que me foi pedido foi que falasse sobre os comandos no Afeganistão. Obviamente eu não vou falar em termos de detalhe operacional, porque para isso haveria oficiais muito melhor preparados para fazerem esse tipo de análise. Aquilo que eu vou procurar fazer é, no fundo, um pouco o enquadramento estratégico mais geral dessa presença, do seu significado e também das implicações e lições que eventualmente se podem retirar daí. Começando pelo mapa, que será obviamente familiar, isto apenas para sublinhar um ponto importante que é, não está ali nenhuma bandeirinha portuguesa, isto não é obviamente por acaso, nós não temos quantidade de tropas suficientes para elas aparecerem ao nível de regiões militares ou mesmo de setores. Isto, no entanto, não quer dizer que a atuação de uma força do tipo dos comandos não tenha uma particular relevância e, nomeadamente, uma presença, aliás, em vários dos setores mais em que há uma maior intensidade do conflito, nomeadamente na região militar sul, que está aqui a roxo e amarelo, e depois na região militar oeste, que está aqui a castanho. Embora, obviamente, a sua base, assim, em termos operacionais, fosse Cabul. Isto falando, obviamente, da função dos comandos enquanto reserva estratégica do comando, enquanto Quick Reaction Force. A missão atual tem, obviamente, a ver com uma segunda fase, com a fase atual em que a prioridade é a formação do exército afegão e, portanto, aí a função é a proteção e participação nos Operational Mentoring and Liaison Groups. É um ponto que iremos referir, mas penso que é interessante ter presente. Minimamente a geografia também, alguma desta...
este aspecto da questão que é da visibilidade em termos estratégicos e em termos de política externa da presença de forças portuguesas no exterior. E é um ponto a que eu irei regressar. Em termos, digamos, de agenda da apresentação, muito sumariamente, Afeganistão no contexto estratégico global, aqui com particular referência à importância de forças do tipo dos comandos. Depois a questão dos comandos no Afeganistão e o problema mais geral do perfil das missões portuguesas no exterior. E, por fim, em jeito de conclusão e também um pouco desafio para o debate, esta questão do futuro do Afeganistão e também o futuro dos comandos em termos da estratégia nacional. Este é um primeiro dado que me parece fundamental em termos do contexto estratégico global atual, e que já foi, aliás, aludido pelo Sr. General Valença Pinto, que é a questão de temos uma tendência que é muito clara, há muitos aspectos que são, de facto, de incerteza e de volatilidade no contexto estratégico atual, mas há uma tendência que é muito clara, que é, aliás, de longo prazo, que vem já desde 1945, e de que as próprias guerras em África, que levaram à criação original dos comandos em 62, são já uma manifestação deste processo, desta tendência de longo prazo, que é aqui referida no 72% dos conflitos desde 45 terão sido guerras não convencionais, ou seja, basicamente aquilo que cada vez mais nós enfrentamos como ameaça de segurança prioritária é, de facto, um tipo de conflito que não é o tipo de conflito convencional e não é o tipo de conflito para o qual as forças armadas convencionais se prepararam. O que não quer dizer, evidentemente, que não possam e não se devam adaptar a este novo contexto, mas desse ponto de vista, de facto, os comandos são, digamos, um passo em frente muito importante, ou forças do tipo dos comandos. Isto acentua-se ainda mais no chamado pós-Guerra Fria, ou seja, desde 1991, aqui depende muito da forma como se calcula, considera-se conflito ou guerra se houver menos de 1000 mortes em combate, ou seja, o conflito entre o Equador e o Peru entra ou não entra. De qualquer forma, conflitos minimamente convencionais são, de facto, extremamente raros, ainda mais a partir de 1991. Eu faço aqui referência a 6 destes conflitos, como veem, uma parte importante são conflitos, digamos, tipo regional. Mas esta é uma tendência muito marcante e que tem de ser tida em conta na definição das prioridades estratégicas num país como Portugal, ainda por cima com recursos limitados. A tradução dramática desta tendência, digamos assim, aquela que tornou mais incontornável, foi, obviamente, o 11 de setembro de 2001 e é também, digamos, o início, se quiserem, da guerra no Afeganistão. Se quisermos, podemos dizer que esse início surge realmente com a declaração de guerra, porque é assim que a questão é posta pelo Bin Laden. De facto, o Bin Laden deu-se ao trabalho, ao contrário da União Indiana, de declarar guerra aos Estados Unidos, embora ninguém levasse isso muito a sério em 98, mas de facto isto é o concretizar deste tipo de ameaça. E da forma mais extrema, ou seja, nós temos aqui a maior, de longe, a maior superpotência, a única superpotência a nível, nomeadamente militar. Como sabem, os Estados Unidos sozinhos, durante todo este período, gastaram praticamente o mesmo que o resto do mundo em conjunto. Apesar disso, sofrem em 2001 o maior ataque, o ataque mais mortífero ao seu território desde 1812. Nem sequer na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial eles sofreram este tipo de ataque à sua, digamos, à sua metrópole, ao seu território, ao núcleo do seu território, a uma das suas cidades mais importantes, Nova Iorque, e ao coração das suas Forças Armadas, que é, obviamente, o Pentágono. A conclusão disto, obviamente, o fechar da história, vamos ver se é ou não, mas é, de facto, uma demonstração da capacidade das forças especiais em sentido amplo, e aqui até num sentido mais específico, ou seja, um raid dos SEALs que vai matar o Bin Laden em 2011. De facto, isto demonstrou de forma, mais uma vez, dramática a importância deste tipo de forças, apesar de toda uma série de outras capacidades, nomeadamente tecnológicas, que entanto surgiram. Quando se quer ter, de facto, a certeza que se elimina um adversário com este grau de importância, é a este tipo de forças que se recorre. E isto traduz, eu trouxe aqui isto mais em termos, digamos, de demonstração isto traduz-se numa série de conclusões ou de implicações que podemos tirar já, ou seja, basicamente o que se enfrenta é um inimigo clandestino e não convencional, sob a forma de guerrilha ou terrorismo. Isto é, de facto, a opção lógica no contexto estratégico atual, porque, dado o nível de assimetria, por exemplo, entre os Estados Unidos e todo o resto do mundo, seja Estados ou ainda mais atores não estatais, é a única estratégia que faz algum sentido e que terá alguma possibilidade de sucesso. Isto, por definição, implica ataques esporádicos e de surpresa, não são possíveis outros, porque
porque seria uma batalha, digamos, campal entre a Al-Qaeda e os Estados Unidos, teria um resultado decisivo bastante rápido, tendo em conta que a Al-Qaeda teria no máximo da sua força eventualmente algumas centenas de homens, e não há de facto uma linha da frente definida. Tudo isto são aspectos que de facto remetem diretamente para o tipo de capacidades que as forças do tipo dos comandos de facto têm. Eu aqui utilizo forças especiais com aspas, porque tenho a noção de que há sempre uma discussão, inclusive em Portugal, forças especiais, operações especiais são as forças que são formadas em Lamego, são os Rangers. A verdade é que cada vez mais na literatura, inclusive até na própria estrutura militar, por exemplo, hoje em dia, dos Estados Unidos ou da NATO, há de facto uma noção mais abrangente que inclui todo este tipo de forças, comandos, paraquedistas, forças especiais, snipers, rangers, do género dos que são formados em Lamego, e de facto essa integração é também um fator positivo e é um fator que está a verificar-se em Portugal. E de facto há este reconhecimento de forças igualmente, digamos assim, não convencionais, embora altamente treinadas e altamente profissionais e parte do exército convencional. Apesar de todas as resistências que isso muitas vezes suscita, eu penso que isso está cada vez mais a esbater-se. De facto foram precisas muitas décadas, não só em Portugal, mas em países como a Grã-Bretanha. Não foi só em Portugal que os comandos foram extintos e depois restaurados. Na própria Grã-Bretanha, os SAS foram extintos e restaurados várias vezes, porque de facto há uma tradição de resistência por parte do exército regular, muitas vezes, numa fase inicial, pelo menos, a este tipo de forças. De facto tem esta enorme virtualidade, tem um elevadíssimo nível de prontidão e capacidade de projeção. A rapidez de resposta é fundamental na eficácia em lidar com este tipo de ameaças. Isto traduz, no caso dos Estados Unidos, nisto, que é obviamente uma coisa que não vão poder ver. Eu tenho aqui o site, mas também não vou remeter para lá, mas isto basicamente é a estrutura de comando unificada e todas as unidades de forças especiais dos Estados Unidos, que no total representam à volta de 58 mil homens. E o objetivo anunciado, uma das prioridades anunciadas nos Estados Unidos é aumentar ainda mais portanto, o número de tropas especiais a nível dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia de como isso é visto como relevante, até ao nível da própria política externa americana, que é, digamos, a superpotência de referência e que, obviamente, tem muitas outras capacidades que países mais pequenos como Portugal nem sequer podem aspirar a ter, a verdade é que, na última conferência anual de Forças Especiais, a oradora convidada foi, precisamente, a Secretária de Estado, foi, no fundo, a Ministra dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, a Hillary Clinton, que veio sublinhar, precisamente, a importância destas forças para enfrentar este tipo de ameaças e para fazer uma outra coisa, que remete para o tema anterior, mas que eu quero referir no fim, que é também a capacidade ao nível do que podíamos chamar o soft power ou a cooperação técnico-militar, em que estas forças muitas vezes têm de facto são particularmente apetecíveis do ponto de vista desse tipo de função para países aliados. Esta era uma imagem que pretendia ilustrar um ponto que me parece claro, ou seja, da parte das Forças Armadas e nomeadamente da parte dos comandos, nunca houve grandes dúvidas, e portanto queria deixar isso claro antes de entrar nas discussões mais académicas, se quiserem, nunca houve dúvidas sobre a disponibilidade, a prontidão, o empenho em missões, mesmo consideradas de elevado risco, nomeadamente no Afeganistão. Eu arriscar-me a dizer que provavelmente o empenho era até maior nesse tipo de missões. E, portanto, as dúvidas que surgiram sobre esse tipo de empenho são, essencialmente, de facto, dúvidas políticas. E, de facto, na estratégia temos sempre de ligar a política, para o bem e para o mal, a política e os meios, as capacidades militares, as capacidades operacionais. Mas isso penso que era claro, mesmo ao nível da opinião pública portuguesa. Isto é um slide da RTP. E, portanto, isto remete, de facto, para esse debate, isto pretende introduzir este debate que tem a ver com em que tipo de missões é que Portugal deve apostar no exterior. E, de facto, há um debate mais ou menos explícito ou implícito sobre se Portugal deve, sobretudo, multiplicar missões, pôr bandeirinhas em todas as missões da ONU, da NATO, da União Europeia, mesmo com um nível de forças muito reduzido e, portanto, com um grau de autonomia extremamente limitado e arriscando-se, de facto, a ter um impacto muito reduzido, ou concentrar, de facto, meios, apesar de eles serem limitados, existem, concentrar meios em algumas missões, em poucas missões, mas consideradas essenciais do ponto de vista estratégico, quer para Portugal, quer ao nível da sua estratégia de alianças, e apostar sobretudo aí, e então aí apostar com, obviamente,
a limitação existe objetivamente em termos de número de tropas, mas apostar com mais tropas e, sobretudo, com tropas com maior capacidade e, portanto, com maior visibilidade. A presença dos comandos no Afeganistão, que aliás é descontinuada por razões que se podem discutir, que eu provavelmente não serei a pessoa melhor para... Mas marca claramente uma aposta em missões num teatro extremamente exigente, com um risco elevado, nomeadamente esta questão dos IEDs, que provocaram uma baixa fatal e que são de facto impossíveis de controlar, ainda por cima com limitações de material. Não havia, penso eu, na altura, a disponibilidade dos exércitos portugueses instrumentos de guerra eletrónica para, apesar de tudo, reduzirem este risco de IEDs ativados eletronicamente, mas a verdade é que houve essa baixa, mas isso não desmoralizou os comandos e não levou a que a missão se possa considerar um fracasso. Pelo contrário, em termos, nomeadamente, de louvores internacionais até, eu queria sublinhar isso mais do que nacionais, ela foi claramente um sucesso, apesar de algumas limitações, mais uma vez, em termos de equipamento. É sempre discutida a questão da G3, que aliás passou já por várias encarnações, agora o calibre afinal já é o correto, não é? Apesar do peso ainda ser substancial e, portanto, notar o seu lado um pouco antiquado, mas a verdade é que este tipo de forças também, muitas vezes, tem essa capacidade de conseguir fazer muito com poucos ou meios limitados. O caso, obviamente, das guerras em África é um bom exemplo disso. Depois há aqui um debate que de alguma forma remete também para esta questão e que tem a ver com esta transformação da missão, saber até que ponto, e isso parece ter sido de alguma forma, pode-se considerar que esta mudança de missão de força de reação rápida para a proteção destas equipas de treinamento do exército afegão corresponde à própria prioridade da missão atual. Pode-se considerar que terá eventualmente associada da parte política a esta ideia de um menor risco. Eu acho que isso é altamente questionável e algumas das conversas que tive levam-me a questionar isso, até que ponto é que, de facto, estas missões de proteção com forças mais reduzidas, em que se perde a iniciativa, em que se está no meio do exército afegão, serão eventualmente de menor risco. E convinha talvez aqui sublinhar que era importante que os políticos, nestes aspectos, discutissem as questões com os militares e fizessem, nomeadamente, uma coisa como a avaliação do risco, tendo em conta exatamente aquilo que os militares dizem em termos das lições aprendidas e não, digamos, uma visão puramente abstrata do que é que seria o nível de risco aparente. O reconhecimento internacional, aqui parece-me que é importante, eu cito apenas um dos documentos a que tive acesso, por exemplo, este do chefe de Estado-Maior-General do Canadá, em louvor da ação conjunta das forças de comandos no Afeganistão, como parte dessa reserva do comando da ISAF, na região, digamos, operacionalmente mais difícil, em conjunto com as forças canadianas. E, de facto, penso que, digamos, aqui são dispensáveis os comentários, mas eu trouxe alguns exemplos concretos que são dados, que mostram que, de facto, isto não é um louvor, digamos, formal, corresponde a uma realidade concreta e a um reconhecimento concreto de coisas muito importantes, como a capacidade de relacionamento com as forças militares locais afegãs, com uma capacidade, de facto, estarem ao nível das forças canadianas. Obviamente o exército canadiano considera que seria o melhor nível possível. E, portanto, acho que, de facto, este é um testemunho claro e inequívoco desse sucesso do ponto de vista do reconhecimento internacional. Aqui temos uma imagem que, aliás, não é portuguesa, é uma imagem da Getty. Deliberadamente eu procurei imagens internacionais sobre comandos portugueses e elas existem e estão associadas a notícias publicadas em inglês. Acho que esta é uma boa imagem daquilo que se poderá querer transmitir sobre as virtualidades da ação das forças portuguesas, nomeadamente esta capacidade de terem um elevado grau de prontidão, mas também terem uma grande facilidade no relacionamento com a população local, ou talvez uma maior facilidade que outras forças. Isto também aqui sem entrar, digamos, em versões líricas daquela ideia de winning hearts and minds. Eu tenho uma visão muito pouco lírica sobre isso. Um dos textos que publiquei foi precisamente a demonstrar que a ideia de força mínima, no caso britânico, que é uma coisa que os britânicos estimam muito, é de facto um mito. Portanto, a contra-insurreição é uma forma de guerra. As guerras não são, de um modo geral, bonitas. Podem ter aspectos de facto bonitos, mas não têm aspectos extremamente violentos portanto, esse relacionamento com a população não deve ser, de facto, transformado num mito.
e, no caso da população afegã, esse relacionamento deve-se reconhecer é particularmente difícil. Há uma série de barreiras que não existiam no relacionamento com a população angolana ou timorense ou com a população da Bósnia, e, portanto, penso que esse é um desafio que todo o tipo de forças sente no caso do Afeganistão. Mas, apesar de tudo, eu penso que é importante esse aqui específico da cultura estratégica portuguesa, e que penso que os comandos também incorporam. E aqui a ideia é, sobretudo, evitar confusões adicionais, identificar os power brokers, identificar as figuras importantes a nível local e, portanto, evitar ao máximo os elementos de fricção com a população local e criar, eventualmente, alguns elementos de ligação quando isso é possível. E penso que esse esforço foi feito, apesar deste tipo de força, não é, de reação rápida, pela sua natureza também não ser muito facilitadora desse aspecto. Para terminar, então, o ponto 3, eu punha duas questões, que é venceremos e aprendemos. Aqui, venceremos, bem, tem a ver, de facto, com a questão que foi levantada no painel inicial, que é, isso é essencialmente uma definição política. O que é a vitória no caso do Afeganistão? Não sei se isso é inteiramente claro. Um dos problemas, diria eu, no caso de Portugal, foi algum déficit de reflexão a esse aspecto, sobre exatamente o que é que estava a acontecer no Afeganistão e o que é que nós estaríamos a fazer no Afeganistão, apesar do próprio IDN ter feito um esforço para fazer alguma reflexão sobre isso. Eu penso no caso português, aqui há que ser claro, a grande prioridade era sobretudo, digamos, uma defesa avançada do Ocidente, se quisermos. A ameaça da Al-Qaeda é relativamente clara e manifestou-se aqui ao lado em Madrid há alguns anos atrás, mas é sobretudo também participar de uma forma ativa, de uma forma eficaz na defesa cooperativa no quadro de uma aliança como a NATO e da relação estratégica fundamental com um país como os Estados Unidos. Portanto, aí digamos que a definição cabe sobretudo à aliança, aliás a força é uma força da NATO e cabe sobretudo aos Estados Unidos como seu líder. Mas, de facto, eu penso que há que reconhecer que há grandes dificuldades. Eu diria, o Marshal Montgomery disse bem, há apenas duas regras na guerra, uma é não marchar sobre Moscovo e a segunda é não invadir o Afeganistão. E, de facto, os ingleses comprovaram isso por 3 vezes. E, de facto, o Afeganistão é um país relativamente fácil de invadir, mas é muito difícil de ocupar e de controlar, até pelos próprios afegãos, quanto mais por forças exteriores. E se nós se voltarmos ao nosso amigo Clausewitz, se há mestre na estratégia, é o Clausewitz, que disse pouco, mas disse bastante bem, disse coisas muito pertinentes sobre este tipo de guerra não convencional, ele identifica uma série de condições que, do meu ponto de vista, são essenciais para explicar porque é que a contra-insurreição eficaz é sempre tão difícil. É muito difícil no caso das campanhas africanas de Portugal, é muito difícil no caso do Vietnã, é muito difícil no caso do Afeganistão. Há campanhas vitoriosas, mas elas são sempre muito difíceis, porque, bem, esta questão, ela não é decidida de uma só vez, o adversário, o insurrecto, recusa a batalha decisiva. Isto significa uma guerra prolongada, uma erosão física e moral que é muito complicado de resistir. Há que combater no interior do país, o teatro de operações tem de ser relativamente vasto, o país tem de ser duro e inacessível. Bem, como vêem tudo isto, o Afeganistão tem em grande abundância, portanto, se há um teatro extremamente exigente, até em termos das condições físicas, desde a alta montanha, desde praticamente o nível de altitude do Everest até desertos, portanto, há de tudo, do pior em termos de terreno e de condições físicas, e depois o próprio terreno humano também é extremamente complicado. E isto remete para um outro ponto, que é este, o que o Clausewitz refere, o caráter nacional, ou seja, o perfil da população ser adequado a este tipo de guerra. E, de facto, o Afeganistão é um país em que ainda não se deu a transição de uma sociedade de guerreiros para uma sociedade mais pacífica. Para um homem ter uma AK-47 é mais indispensável do que propriamente ter qualquer outro instrumento de trabalho. E, portanto, isso obviamente torna extremamente difícil uma coisa como fazer state building, porque não há propriamente um Estado para reconstruir, ou pelo menos não existe há muito tempo. Isto, mais uma vez, remete para a dimensão política que, obviamente, forças como os comandos ou as Forças Armadas, no modo geral, podem chamar a atenção, e muitas vezes chamam a atenção dos políticos, mas não podem resolver, não podem ser eles a dar a solução. E um último aspecto não é referido pelo Clausewitz, mas que é fundamental, e que é fundamental em qualquer guerra de guerrilha, é extremamente difícil vencer definitivamente uma guerra de guerrilha quando ela está internacionalizada, ou seja, quando há santuários, quando há uma retaguarda segura do outro lado da fronteira numa série de países vizinhos. Se virmos no período contemporâneo, sobretudo, isso é praticamente impossível encontrar um exemplo. Todos os casos em que houve sucesso foram casos em que essas forças de guerrilha estavam isoladas ou foram isoladas com sucesso.
E, portanto, este é um problema que é fundamental no caso do Afeganistão-Paquistão. Ou seja, temos este problema de base que é, há mais pashtun no Afeganistão do que no Paquistão. É extremamente difícil, de facto, vedar aquela fronteira porque a população não a reconhece. Quetta, que é a capital, no fundo, dos Talibã, está no Paquistão, mas está numa zona pashtun. Portanto, isto é, de facto, uma dificuldade enorme, tanto mais que nós sabemos que, do ponto de vista do Estado paquistanês, há uma aposta estratégica em manter os Talibã como um elemento de profundidade estratégica e de potencial resposta à Índia. Isto é um pequeno apontamento de um grande clássico sobre as guerras de guerrilha, sobre as pequenas guerras, como se diz em inglês, de um general inglês que de facto combateu nesta região, para dizer isto, de facto, a captura de um Estado ou a captura de um território não significa que se venceu o inimigo. É uma coisa que o Clausewitz também chama a atenção neste capítulo que eu referi, que eu citei, e eu penso que este é um ponto absolutamente central na estratégia futura, nomeadamente do Ocidente. Ou seja, atualmente há uma grande tendência para a retração estratégica, mas não nos podemos esquecer que o inimigo tem um voto nestas coisas, que as crises não escolhem as ocasiões e muitas vezes, por definição, acontecem em más ocasiões, e que, de facto, não basta ter forças convencionais que façam uma campanha convencional muito rápida e vitoriosa. É preciso saber o que é que se vai fazer a seguir e, atualmente, o adversário sabe que seguir uma estratégia assimétrica, uma estratégia não convencional, pode ser, eventualmente, o caminho para a vitória. Isto não quer dizer que eu esteja a prever isto é o resultado de uma das famosas invasões do Afeganistão, da Primeira Guerra Afegã entre a Grã-Bretanha e o Afeganistão, em que foram 13 mil homens e só voltou um médico militar para dizer que tinha corrido mal. Não é? Mas penso que, de facto, não acontecerá uma coisa deste género. Não estou a prever uma derrota catastrófica deste tipo, sobretudo se o Ocidente souber manter uma presença, nomeadamente ao nível das forças especiais. Uma das ironias no Afeganistão é que, provavelmente, as coisas começaram em 2001, 2002, com uma intervenção de forças especiais, juntamente com a Aliança do Norte, para derrotar os Talibã, e provavelmente vão acabar, penso eu, para acabarem minimamente bem, com alguma presença de forças especiais, a par de apoio aéreo para os aliados afegãos do Ocidente. Isto é, no fundo, a síntese de alguns dos pontos de dificuldade para vencer ao nível da estratégia de contra-insurreição. Já foram referidos também no primeiro painel, e eu quero chegar rapidamente à conclusão. A questão da assimetria entre força militar e vontade, a questão da vontade é essencial. O ponto das democracias atualmente não poderem utilizar toda a força de que dispõem, é uma limitação muito importante. O tempo joga a favor dos insurgentes, é uma coisa que o Kissinger reconheceu em 69, e que é importante também para termos a noção de que muitas vezes a análise não basta para resolver bem uma questão. Ele, em 69, deu-se conta disso, mas isso não lhe resolveu o problema no Vietnã, não é? Mas, de facto, é aquela ideia do mal de vitória em vitória convencional até à derrota final, ou seja, até à vitória dos insurgentes, há esse risco. E, sobretudo, por esta questão, que é, de facto, a assimetria de forças muitas vezes é ilusória, porque aquilo que é preciso para criar um Estado é muito dispendioso e muito complicado. Para criar uma situação segura e legítima é muito mais fácil criar o caos e criar a desordem e a insegurança. E então, para terminar, esta questão do aprendemos. Eu penso que estes seriam os elementos fundamentais, e com isto concluía. Eu penso que é fundamental, de facto, Portugal optar sobretudo num cenário de crise, portanto, necessariamente a retração do número de missões no exterior para missões em cenários de grande importância estratégica para Portugal e para os seus aliados, ou seja, exatamente o modelo da missão no Afeganistão. Disponibilizar tropas altamente profissionais e sem caveats, os famosos caveats, ou seja, as limitações no mandato. Os soldados alemães não podem combater a mais de uma hora do médico. Isto é uma coisa extremamente complicada quando se quer fazer um uso operacional útil de, seja 3.500 forças alemãs. Se calhar, do ponto de vista operacional, mais vale ter algumas centenas de comandos portugueses. Lições aprendidas é uma questão fundamental, ou seja, este é um ponto que eu penso que é fundamental para consolidar, para aprendermos, ou seja, em termos doutrinários é muito importante que as lições aprendidas, nomeadamente pelos comandos, sejam incorporados na doutrina, numa revisão periódica da doutrina e, portanto, sejam de alguma forma formalizados e que haja essa predisposição para a revisão e, sobretudo, manter um elevado nível de prontidão. Isto é ainda mais importante em períodos de retraimento estratégico e períodos de crise, ou seja, o que isto significa é que, basicamente, nós cedemos a iniciativa ao adversário, o que significa que vamos enfrentar crises inesperadas, veja-se o caso da Líbia, em que, mais uma vez, forças especiais tiveram alguma presença, ou seja, é essencial que, de facto, não haja um desinvestimento neste tipo de forças. Esse seria
o grande erro do meu ponto de vista. Num período de crise, de facto, é essencial ter forças que têm um elevado grau de prontidão e de capacidade de resposta e de projeção e, portanto, são capazes de responder num prazo curto e de forma eficaz a qualquer imprevisto, porque, de facto, os imprevistos acontecem, as ameaças inesperadas é algo de que a história está cheia. O 11 de setembro é apenas um exemplo recente e trágico precisamente desse facto fundamental. E penso desse ponto de vista, e permitindo, para concluir, de facto, uma pequena incursão àquilo que foi referido sobre Angola, eu penso, por exemplo, a presença dos comandos em Angola aponta eventualmente para exatamente o tipo de medidas que seria importante tomar para manter um grau de prontidão por natureza mais elevado, uma vez que se está no território fora de Portugal, e uma presença num terreno, numa região que tem algum interesse estratégico para Portugal e onde eventualmente poderão surgir crises e que ainda por cima tem a vantagem de ser desejado, altamente desejado pelas autoridades locais, pelos militares locais. Portanto, penso que esse é exatamente o tipo de presença que tem a virtualidade de ter uma mais-valia em termos diplomáticos e estratégicos e ter também uma virtualidade em termos militares. Portanto, penso que é exatamente o tipo de aposta que devia ser mantida e reforçada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Como estamos um bocadinho atrasados quanto ao tempo, eu sugeri o seguinte, abriria para 2 ou 3 perguntas e os nossos meus dois companheiros de mesa responderiam no final. Sr. General, faça favor, Sr. General Espírito Santo. A seguir o Sr. General. Espírito Santo, eu gostava de felicitar o painel, Sr. General Ramalho, Sr. Doutor, Sr. Professor Reis, por esta magnífica exposição. A minha questão é muito simples. Dados os efetivos que atualmente são fixados para as Forças Armadas, qual vai ser a capacidade futura para recrutar tropas comando? Eu tenho para mim que na população portuguesa entre 10 mil haverá 10 com capacidade para comando. Portanto, para se recrutarem comandos, até por uma questão de economia, é preciso ir recrutá-los, não é na força de mancebos ou mancebas civis, é preciso ir recrutá-los quando já há algum conhecimento do seu comportamento militar. Claro que o treino, a instrução, o fortalecimento dos valores morais era outra coisa, mas eu creio que, além dos problemas orçamentais, como referiu o Sr. Professor, pelo caminho que vamos seguindo, teremos pouca capacidade para recrutar tropas comandos, porque com cerca de menos de 20 mil efetivos no Exército, tirando os quadros permanentes, é muito difícil encontrar um recrutamento sólido para forças comandos, a não ser que façamos como na Grécia. O Exército passou todo, a forças especiais são todos comandos. Obrigado. Sr. General, faça favor. Muito obrigado. Ora, em primeiro lugar, queria agradecer ao meu general, ao Sr. Professor, as excelentes intervenções e, sobretudo, o esclarecimento. Sou testemunho vivo da ação patriótica do meu general em relação ao potenciamento desta vertente de forças especiais e de reação rápida no Exército. Eu não atingi o patamar de influência político-estratégico que o meu general e o Sr. Embaixador atingiram, e daí a minha pergunta. O Sr. Professor esteve a pregar aqui um bocado aos convertidos, porque quando diz que é preciso potenciar a intervenção de forças deste tipo, ou seja, temos um bom produto, sabemos que é bom, mas insistimos em vendê-lo mal. E digo isto até com incidência em coisas que estão a acontecer neste momento. No Afeganistão deixámos de ter a QRF, não sei como passámos a proteger OMLTs e agora até vamos guardar o aeroporto, que é uma missão que os belgas não queriam.
enfim, temos estas coisas interessantíssimas. O exército inglês, que nesta altura faz uma redução de 20% das suas forças, simultaneamente potencia as suas forças especiais e de reação rápida, os SAS e os batalhões de paraquedistas que potenciam os SAS, que servem de força de apoio aos SAS e de marine comandos. Nós não. Aliás, eles praticamente desfazem as suas unidades habituais de guardas e de riflemen, portanto, de atiradores. Nós não. E como é que a minha pergunta daí, como é que se faz sentir à liderança político-estratégica deste país que o produto que temos e que sabemos que é bom e que nos dá nome, e eu sou testemunho vivo disso, tive como chefe militar das Nações Unidas no Kosovo, o que nos dava mais visibilidade era o facto de sermos a força de reação da KFOR. Muito mais do que ser uma qualquer força de quadrícula. O que nos dava visibilidade era sermos força de reação da KFOR. O que nos deu visibilidade no Afeganistão foi sermos a QRF. Como é que conseguimos que seja aceito este princípio que, de certa maneira, nós é que sabemos como é que é melhor? Porque é que insistimos em fazer coisas que ninguém percebe muito bem porque é que lá estamos a meter-nos? O Sr. Embaixador vai-me desculpar. Se calhar é a pessoa certa para me responder. Como é que se faz? Muito obrigado, Sr. General. Mais uma pergunta, se alguém quiser formular aos nossos dois oradores de hoje. Faça favor, Sr. Coronel. Eu sou o Coronel Gonçalves Soares, sou o Coronel do Centro dos Ramos. Meu geral, ao meu geral, porque foi diretor da Disciplina, eu gostava de perguntar, atendendo até à dimensão da diáspora e Angola, nós poderemos equipar a comparação de duas formas. Ou apenas para potenciar as valências da unidade associada, da unidade angolana, e assim sendo, tem alguma lógica que se vá diminuir o volume da cooperação à medida que eles vão sendo autossuficientes ou autónomos. E agora eu pergunto se não devíamos também potenciar o lado do interesse nacional e da segurança da nossa diáspora. E que assim sendo, numa unidade que em Angola tem o peso que a Brigada de Comandos tem, estamos a falar numa região do mundo que é uma região central, conturbada e atreita alguma instabilidade, se não devíamos, pelo interesse nacional, contrariar isto que seria a tendência normal e manter uma presença forte para incrementar, precisamente ligado aqui à segurança da nossa diáspora. Sr. Professor, eu referi das suas palavras, mas gostava de particularizar até na linha do que diz o nosso general Cunha, porque eu estive no Afeganistão e estive como oficiais afegãos. Depois de alguma confiança, já me falavam nas terras do reino do Afeganistão que estavam, ou que tinham sido pelos ocidentais, oferecidas à criação cristã. E, portanto, eu julgo que não é, ou então é muito grave, eu julgo que para os decisores nacionais, presumo eu que não haja a intenção de resolver os problemas do Afeganistão. Nós estamos ligados aos talibãs, à Al-Qaeda, são coisas, a discussão aqui agora arrastava-se por outras áreas. A minha pergunta é, sabendo nós, à partida, que o interesse não é, o nosso interesse não deve ser, que é impossível ir tentar resolver os problemas do Afeganistão, como é que vê a medida dos decisores de terminar com uma QRF que nos dá a acessibilidade que dá, que tem os elogios que tem das entidades que referiu, que foram referidas várias vezes em teatro como exemplo a outras nacionalidades e que incomodou muita gente, porque isto era dito e escrito. Como é que se deixa este tipo de atuação por uma atuação que se prende mais com o levantamento de capacidades afegãs que não nos trazem visibilidade nenhuma e cuja eficácia e cujo resultado é muito discutível. Muito obrigado, Sr. Coronel. Eu dava a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. General Ramalho. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Dois aspectos. Um tem a ver com o recrutamento. Eu partilho das preocupações que o meu general, João Espírito Santo, expressou. Como é que vamos recrutar neste universo face aos constrangimentos que temos?
Essa é uma realidade que não é de ontem e, portanto, é preciso neste processo uma grande determinação. É preciso uma grande determinação, é preciso uma grande capacidade de afirmação daquilo que foi assumido, é preciso que toda a gente continue a assumir aquilo que se assumiu. Não é impunemente que eu digo que há uma dinâmica nos comandos que não deve ser perdida, e essa dinâmica prende-se com o pessoal e com o material. E, portanto, os responsáveis a todos os níveis têm que manter esse tipo de exigência, esse tipo de determinação, esse tipo de afirmação. Dificuldades é aquilo que nós estamos habituados. E, portanto, este processo de recrutamento é uma opção entre ter ou não ter. E, portanto, se nós reconhecemos que queremos ter, temos que nos empenhar a todos os níveis, em todas as situações, para que realmente o recrutamento seja feito. Sobretudo, não se baixe a qualidade, é preciso continuar a formar o homem, o combatente, o comando, o patriota, para que realmente o produto final seja aquele que nós estamos habituados. E o mesmo se passa em relação às condições, para que realmente os comandos possam continuar a atuar como nós estamos habituados a vê-los atuar. E nesse aspecto eu gostaria de realçar um aspecto que passou assim, de certo modo, despercebido, é que os nossos comandos atuaram no Afeganistão sem quaisquer caveates. O único caveate que tinham era a sua incapacidade material de executar operações em determinadas circunstâncias. Nunca tivemos caveates e o melhor elogio, eu tenho uma relação, todos nós, enfim, os comandos terão certamente essa relação de elogios, de reconhecimentos expressivos, que muitas vezes, enfim, uma certa humildade nos impede de referir, sobretudo daqueles que são parcos nos elogios, no caso do comandante da ISAF, que era britânico, que veio a Portugal agradecer ao chefe de Estado-Maior a prestação das forças de comando no Afeganistão e se referiu a eles no Parlamento como os seus heróis, aqueles que atuavam no sul do Afeganistão. Portanto, é o reconhecimento estrangeiro daqueles que são parcos nos elogios que nos dão a tranquilidade de que realmente o produto acabado é um produto indiscutível de qualidade. E é, portanto, nessa linha que temos que continuar, não podemos deixar de o fazer. Em relação à cooperação técnico-militar, a cooperação técnico-militar, por expressão, é uma atividade de mútuo interesse e de mútua vantagem. E também aqui é uma aposta. Ou se quer estar na cooperação técnico-militar e temos objetivos estratégicos para essa cooperação, ou pura e simplesmente fazemos outra coisa. E eu recordo aqui que em Angola, onde certamente o nosso empenhamento estratégico deve ser indiscutível, houve uma altura em que tivemos cerca de 50 cooperantes em Angola. Está aqui o adido dessa altura, que pode dar mais detalhes sobre essa situação. Tínhamos 50 quadros em Angola e estávamos responsáveis por toda a formação do exército angolano, incluindo os pilotos na escola do Lubito. Fosse na Academia Militar, no Instituto Superior Militar, nas Forças Especiais, na Polícia Militar, na Escola de Administração, em tudo aquilo que era a formação, a ponto dos responsáveis angolanos nos dizerem: nós colocámos a formação das nossas forças nas vossas mãos, não nos deixem ficar mal. Bem, hoje posso dizer que nós temos menos de 50 cooperantes em todo o espaço lusófono. Portanto, aqui é uma opção. E certamente que aliar a presença e a formação a uma vertente de segurança, indiscutivelmente, que é um potenciar da própria cooperação noutros setores e, claramente, um sentimento de segurança e de ligação da diáspora, como aqui foi referida. Eu penso que estes aspectos passam pela organização do Estado. Já alguém referiu que não é mau saber-se, ou não se saber, não é nenhum pecado. O que é mau é realmente esquecer-se da experiência e não se estudarem os problemas. Nós já tivemos ideias muito claras e ações muito concretas neste domínio daquilo que é a cooperação, do que é que nos movia e do que é que realmente, como é que nós empregávamos os meios. Para isso é necessário realmente que os órgãos destinados à execução desse tipo de cooperação estejam devidamente comandados e apetrechados para que possam responder em conformidade. Aqui julgo que se aplica bem a fórmula do nosso poeta Camões, quer dizer que fraco chefe faz fraca a forte gente. Bem, muito obrigado pelas questões. Sr. João Espírito Santo, eu também de facto partilho da sua preocupação, ou seja, acho que há um limite para eventualmente um corte de tal ordem no número de efetivos vai refletir depois no pool a partir do qual se pode escolher de facto os comandos e, portanto, acho que essa é uma preocupação que deve ser tida em conta. E que, inclusive, mesmo num exército como o americano, isto a nós parece-nos ridículo, é uma coisa que é minimamente tida em conta, ou seja,
já surgem textos. Um colega, por exemplo, que ele próprio foi das Forças Especiais, o Andrew Exum, há uma semana ou duas, mandou-me um texto em que chamava a atenção para isso, o que a nós nos parece uma coisa quase inconcebível, tendo em conta, apesar de tudo, o pulo enorme que eles têm. Eu penso que o modelo ideal seria, precisamente, o género daquele que foi referido pelo Sr. General Raul Cunha, dos britânicos, ou seja, a questão de reduzirem os regimentos tradicionais, que lá têm uma tradição de centenas de anos. Eu presenciei isso, quer dizer, com todas aquelas formalidades que os britânicos gostam imenso, e, portanto, é uma dificuldade enorme. Durante muito tempo foi uma grande dificuldade também para este tipo de adaptação. No entanto, eles estão a fazer isso porque, de facto, acham que a crise, não se pode desperdiçar uma boa crise, com o que ela tem de mal, mas potencialmente bom, e, portanto, o modelo ideal seria esse, é ter o mais possível forças de apoio do género paraquedistas, do regimento, e depois ter forças especiais, então mais reduzidas, num pool mais reduzido, mas com essa força de apoio. Isso permitiria que, de facto, as forças que existissem, os efetivos que existissem, fossem dentro do limite do realismo, não é? Às vezes parece que alguns analistas civis acham que todos os homens nas Forças Armadas deviam estar mobilizados para o exterior, que é uma coisa completamente delirante, não é? Portanto, obviamente, isso não faz qualquer espécie de sentido, mas, apesar de tudo, é possível, acho eu, e devia ser possível, e acho que os militares acham isso mesmo, que devia ser possível ter uma rentabilidade, digamos, operacional e estratégica muito maior, portanto, com uma maior capacidade de projeção, só que seria possível, precisamente, através deste tipo de estratégia. Em relação à questão da visibilidade, de facto é um bocadinho o converter, o pregar aos convertidos, mas eu acho que este tipo de eventos também serve um pouco para isso. Acho que todos nós teremos a obrigação eventualmente de escrever ou de falar a esse respeito. Eu sou completamente a favor, de facto, de se dar prioridade a poucas missões, mas de alta visibilidade, e do meu ponto de vista foi um erro, porque esta cooperação deve ser sempre de interesse mútuo, foi um erro ir para missões que têm menos visibilidade e eventualmente terão até mais risco. Aparentemente não têm, mas eventualmente até terão mais risco. Portanto, eu penso que eventualmente a nível político terá sido isso que terá talvez pesado, mas eu acho que de facto falta aí alguma definição de prioridades estratégicas, e acho que o exemplo, de facto, para ser muito claro, falando com colegas estrangeiros, os únicos casos em que se falou, por iniciativa deles, de forças portuguesas, foi a KFOR, foi o Afeganistão. Portanto, foi de facto contexto em que havia alguma noção de uma capacidade operacional. E uma das coisas fundamentais que é referido, e eu penso, não sei se na minha intervenção isso terá sido suficientemente sublinhado, de facto, a questão dos não haver caveados. Penso que no caso dos comandos no Afeganistão, o único que existia era combate em alta altitude, que aliás praticamente ninguém consegue fazer, senão... e portanto, isso é de facto uma coisa absolutamente essencial, e é uma mais-valia essencial, e de facto eu penso que é por aí que Portugal tem definido de facto as suas prioridades de atuação no exterior. E para terminar só com a questão da cooperação técnica militar e a questão levantada pelo Sr. Comandante dos Comandos, eu penso de facto essa cooperação técnica militar de facto tem de ser de mútuo interesse, como disse o Sr. General Pinto Ramalho, ou seja, também tem de ser do nosso interesse, e de facto eu acho que a presença em Angola, uma presença relativamente significativa em Angola, obviamente não podendo contrariar aquilo que é o interesse angolano, os angolanos têm de estar disponíveis para isso, mas eu penso que estarão. Se isso de facto é assim, nós temos todo o interesse em manter alguma presença, porque de facto a nível de política externa, a nível de segurança, seja da diáspora, seja de uma capacidade de reação, eu penso que é obviamente uma presença com uma mais-valia muito maior do que eventualmente outras formas de cooperação, e portanto, havendo que fazer escolhas num contexto de crise, mais uma vez eu privilegiaria, nomeadamente mesmo na questão da cooperação técnico-militar, este tipo de presença, por exemplo, ao nível dos comandos em Angola. Mas penso, de facto, que essa é uma crítica legítima que é feita aos analistas e aos comentadores e aos decisores, digamos assim, civis, se quisermos pôr a questão nestes termos. Obviamente, pode haver outras considerações que nos escapam, mas eu penso que era muito importante, de facto, haver um diálogo maior, sendo que a decisão última tem de ser civil e política, e haver uma maior clareza quanto ao que são os nossos interesses e àquilo que deviam ser as nossas prioridades, mais uma vez, sobretudo num contexto de crise, em que há que fazer opções difíceis. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Se me permitem, ao fechar esta mesa, 2 ou 3 considerações. Eu creio que a missão dos comandos ficou aqui muito clara hoje e foi recordada no apoio à política externa portuguesa, assim como foram recordados os feitos e o enquadramento internacional em Angola e no Afeganistão, com os seus êxitos e as suas limitações.
E também, eu penso que foi aqui sublinhado, importam, e foi uma coisa que eu aprendi que o Sr. General Espírito Santo, as vezes que tive o prazer de o acompanhar à Bósnia, naquela que foi a nossa primeira presença em peacekeeping e mesmo peacemaking na Europa, importa as lições aprendidas. O Sr. General dizia-me sempre, estamos aqui também para aprender, o que os ingleses chamam as lessons learned, e essas foram aqui bem sublinhadas. E por isso, a partir daqui eu fazia só duas observações, ou se quiserem, como está agora na moda dizer-se, os novos paradigmas. Em primeiro lugar, eu creio profundamente que a atual crise económica, financeira e social no nosso país vai deixar marcas. E vai deixar marcas, porventura, profundas na sociedade portuguesa. E por isso são necessárias referências. No futuro, precisamos, o nosso país tem, infelizmente, cada vez menos referências. E as Forças Armadas e os comandos devem contribuir para fazer parte dessas referências para o futuro. Assim tenham os meios para manter as capacidades que lhes fazem falta. A segunda observação, e segue-se a esta, é que para fazer isso os comandos precisam de saber ganhar o futuro e não olhar só para o passado. E ganhar o futuro como? Contribuindo para a visibilidade política internacional de Portugal, como estão a fazer, mas ganhar o futuro também sabendo ser úteis em termos da opinião pública portuguesa. É muito importante a utilidade em termos da opinião pública portuguesa. Eu costumava dizer, quando tive algumas responsabilidades na casa aqui ao lado, costumava dizer aos meus antigos colegas, se os senhores não demonstram a utilidade da diplomacia para a opinião pública portuguesa, qualquer dia estão limitados a fazer mesas no protocolo ou ir receber ministros ao aeroporto. Porque a opinião pública portuguesa, se não sabe para que é que são úteis, não precisa de vocês. Eu penso que ganhar a opinião pública portuguesa no quadro das referências futuras é muito importante, assim como ganhá-la em termos de solidariedade com os aliados na parte internacional. Penso que nós nunca nos podemos esquecer, e sabe sempre bem dizê-lo nesta casa, onde normalmente as pessoas o entendem muito melhor do que noutros sítios. Nós fomos o primeiro país a sair da Europa para conquistar Ceuta em 1415 e fomos o último a regressar, em dezembro de 99, quando entregámos a administração de Macau à China. Fomos os primeiros a sair da Europa e fomos os últimos a regressar. E isto é uma lição histórica. Talvez aqui se aplique o que dizia uma vez Bismarck, que em política muda-se tudo, exceto a geografia. Nós regressámos à geografia do começo. Temos as mesmas fronteiras, mas as fronteiras agora defendem-se, como o Sr. General e o Sr. Professor aqui disseram, defendem-se no Afeganistão, defendem-se no Líbano, defendem-se em Angola, onde os comandos estão e poderiam estar no futuro. A última observação para responder a um desafio do Sr. General Cunha. Sabe, Sr. General, nós em diplomacia costumamos dizer ter razão tem duas partes. A primeira é ter razão. E a segunda é que os outros reconheçam que nós temos razão. E isso, infelizmente, nem sempre acontece. Muito obrigado. Muito obrigado.